Os líderes religiosos e pregadores de hoje se utilizam da psicologia para barganhar com o sagrado. Que métodos que eles se utilizam continuamente para que as pessoas fiquem presas à sua mensagem? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. O que é o gaslighting religioso? O interessante é que o gaslighting religioso, na maioria das vezes, tenta distorcer a percepção que a pessoa tem de uma determinada escritura. Por exemplo, pastores podem se utilizar da Bíblia e líderes e padres para distorcê-la, né? Por exemplo, budistas podem se utilizar dos sutras de Buda a favor de benefício próprio. Então, quando sempre se distorce algo que é sagrado, algo que é universal, para essa interpretação subjetiva, você está fazendo uma espécie de adultério, né? Quando eu falo adultério, é mudar a natureza. Muitas vezes as pessoas assumem, né, o adultério como uma relação carnal, mas também você adulterar a mensagem de um texto é você desvirtuar ele do seu propósito final. Então, alguns pregadores de hoje, eles se utilizam da Bíblia Sagrada para distorcer a própria Bíblia. Por quê? Porque eles sempre interpretam o texto fora do contexto. Não dizem alguns pregadores que texto fora do contexto gera pretexto para a heresia? É particularmente isso, porque nós vivemos em uma era que sempre idealizamos, na verdade, contextualizamos o contexto ao texto, não o texto ao contexto. As pessoas de hoje, elas interpretam o contexto em relação ao texto. Por que as pessoas fazem isso? Porque como vivemos em uma era que é totalmente interpretativa, subjetiva, relativista, então o evangelho, a pregação tem que ser muito mais individualizada. Ela não está, por exemplo, num termo de igreja, contexto de igreja. Porque a palavra igreja, ela vem do grego eclésia, para fora. De acordo com o evangelho, né, por exemplo, as epístolas paulinas, eclésia era a própria pessoa. Eram as pessoas que saíam, né, para se congregar. Mas o interessante é que a palavra eclésia não é de origem cristã, mas sim de origem grega, né? Ou seja, os gregos, quando iam votar, na verdade, estabelecer algum tipo de um político que iria guiar a cidade, eles faziam uma espécie de eclésia. Todo mundo ia para fora numa espécie de praça, da qual todo mundo, né, se reunia e repartia bens em comuns. Então a igreja do primeiro século pegou esse costume, mas o costume de igreja hoje em dia é totalmente individualista em relação ao coletivo. Ou seja, eu estou no meio de uma multidão religiosa, mas eu não faço parte dela, né? Eu pego e eu faço rituais mediante o sagrado para que eu possa receber as benesses do sagrado. Então, o gaslight religioso, ele trabalha totalmente desse contexto, porque os pregadores de hoje, eles sempre tiram o texto do contexto para falar aquilo o que as pessoas querem ouvir. Então é por isso que eles distorcem a mensagem para distorcer a percepção da realidade. É por isso que tem uma guerra, né, e uma interpretação que é totalmente subjetiva da própria Bíblia, né? O interessante é que quando Lutero ele começa a falar da ideia que, por exemplo, que é o próprio indivíduo que interpreta a escritura, né? O homem interpreta a própria escritura, não a igreja interpreta a escritura. O interessante é que isso abriu portas para muitas heresias. Tanto heresia, por exemplo, no meio protestante, que se originou no século XV, a partir da Reforma Protestante, alguns católicos consideram a igreja protestante como herética, assim como as dissidências que houve dentro do luteranismo, o próprio luteranismo considerou como herética, assim como dentro do calvinismo, dos menonitas. Então, quando eu falo a palavra seita, ela significa sectário, é algo que é totalmente exclusivista, mas antigamente não tinha a conotação que tinha hoje de heresia. A palavra ela era muito mais literal do que subjetiva. Então, conforme, por exemplo, a igreja foi se desfragmentando, né? Então ela foi se tornando muito mais individualista, mas sim a partir da década de 70, mais ou menos, né? Mediante a literatura, né?
os escritos pós-modernos, as igrejas se tornaram muito mais individualizadas e secularizadas, tá bom? É por isso que houve até o Concílio Vaticano II para poder, né, discutir sobre essas ideias, né, da filosofia e do costume da pós-modernidade. Então é a partir até mesmo dessa época, né, que T.L. Osborne, Kenneth Hagin começa a pregar esse costume dentro da igreja, porque eles queriam quebrar algo que era secular. Eles queriam pregar uma tradição dentro, por exemplo, do cristianismo, né, que vivia certo tipo de valores. Então não há mais valores eternos, mas sim valores seculares. Então é aquilo que você acumula na terra, não acumula no mundo do porvir. Essa é a teologia, tá bom, que se apregoa hoje. Mas como esses pregadores se utilizam, né, da barganha financeira? O interessante é que eles sempre vão usar da culpa, do medo e da dependência emocional. Como é que eles utilizam isso? Eles vão utilizar sempre baseado no livro de Malaquias, capítulo 3, e não do livro de Deuteronômio 14, que também fala sobre o dízimo. O interessante é que quando você vai falar sobre o livro de Malaquias, ele foi escrito no ano de 430 a.C., bem perto do período intertestamentário. E qual era a maldição que o povo de Israel sofria? O interessante é que os pregadores sempre tiram o quê? O texto do contexto. Então, no capítulo 1 do livro de Malaquias, né, Deus denuncia os sacerdotes de oferecerem sacrifícios defeituosos. O interessante também que vemos no capítulo 2, na verdade, que havia uma condenação de Deus ao sacerdócio corrupto e da infidelidade conjugal, né, em relação ao próprio Deus. O interessante é que o capítulo 3 de Malaquias chama tanto o sacerdote quanto o povo a um chamado de arrependimento, né? E que a pessoa, por exemplo, volte a ter uma relação com Deus. Mas essa relação era que mediante as mitzvot, cumprir os mandamentos, para que eles possam receber as bênçãos, na verdade, descrito no livro de Malaquias, capítulo 3, por exemplo, era agrária, a sua cultura era agropastoril, na verdade. Ou seja, era um Deus que sempre mandava as bênçãos do céu, que eram chuvas. E o alimento, por exemplo, que brotava da terra era o dízimo. Então havia o dízimo do cominho, do entro, da hortelã, dízimo dos carneiros, dízimo dos bois e até de bebidas fortes, que você vê até no livro de Deuteronômio. Mas esse dízimo era para o próprio benefício tanto do sacerdote como das pessoas, porque naquela época ainda havia o templo de Jerusalém. Então todo mundo se beneficiava dos dízimos, não era o sacerdote. Naquela época não havia igreja, tá? Aquela época, na verdade, era o templo de Jerusalém. E o quarto capítulo falava do dízimo como alimento, né? Na verdade, por exemplo, que eram dados aos levitas e aos sacerdotes. Então, os pregadores de hoje, ultimamente, eles se utilizam dessas técnicas. Mas antes de continuar o tema de hoje, se o nosso tema é totalmente relevante para vocês, se vocês estão gostando do conteúdo de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Mas como eu não quero me delongar, na verdade, como os pastores de hoje, os líderes, se utilizam, né, dessa manipulação psicológica. Eles sempre vão utilizar de uso de versículos fora do contexto, a indução do medo de perder bênçãos e ser amaldiçoados. É por isso que os pastores sempre, né, na verdade, quando fala de Deus, sempre se utiliza, por exemplo, da maldição como uma promessa, né, do descumprimento da palavra de Deus. Mas nós aqui, por exemplo, ocidentais, nós não seguimos as mitzvot. Então essa era uma lei estritamente judaica. Então pastores que, conhecendo na verdade o texto, eles se utilizam de má fé para poder obter recursos para ele, para o seu próprio benefício, mas nunca para a obra, nunca é para ajudar as pessoas. Na maioria das vezes isso é ladainha. E o interessante também que eles vão se utilizar dessa manipulação religiosa para criar uma hierarquia, onde o líder é o mediador exclusivo, né, entre Deus e os fiéis. Então eles sempre se colocam numa espécie de Moisés, do qual que vai amaldiçoar o povo. Eles se colocam numa espécie de Abraão, que pode amaldiçoar o povo. Eles se colocam numa espécie de Elias,
que pode amaldiçoar o povo, porque eles, por mais que eles pregam Cristo, o Evangelho, mas eles não encarnam Cristo, o Evangelho. Eles encarnam a mensagem de um Deus do Antigo Testamento, do qual que vocês somente o conquista pela barganha. O interessante, quais são as consequências emocionais que isso pode causar nos membros da igreja? Eles, na maioria das vezes, irão sofrer, né, de uma baixa estima muito alta e dependência emocional. Então, os líderes, na maioria das vezes, eles sempre se utilizam do texto e do contexto para benefício próprio. A maioria dos pastores, né, de hoje em dia, que fazem teologia, eles sabem disso. Mas como eles são vinculados a uma instituição, tem que pegar aquilo que a instituição quer. Eles estão mais vinculados à instituição do que à própria escritura que eles dizem acreditar. Tanto, por exemplo, como o Bispo Macedo, ou R.R. Soares, ou o Silas Malafaia, porque eles estão mais apegados, na verdade, ao próprio a própria instituição que se mantém. Então, muitas vezes, eles precisam de chantagear as pessoas para sobreviverem. Porque se eles não coagissem as pessoas, na verdade, o ministério deles jamais existiria. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final, e se o nosso conteúdo foi totalmente pertinente para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, dê um joinha e comentem, viu, qual a experiência que vocês tiveram, né, com esses líderes que se dizem pregadores da palavra, mas apenas são pregadores de si mesmo. Então, como sempre, viu, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco, e até a próxima.